Bom, convido os irmãos a abrirem ali em Provérbios 24, 17. Provérbios 24, 17. O título da mensagem de hoje é Não se alegre com a desgraça dos outros. Não se alegre com a desgraça dos outros. Se os irmãos acham que esse título é um pouco pesado, então vamos ao nosso texto. Provérbios 24, 17 diz assim: Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. Vamos orar? Senhor Deus, é um texto que nós vamos aqui examinar difícil. Um texto, ó Deus, que podemos dizer que é verdadeiro, mas ao mesmo tempo que não desejamos cumprir. Nos ajude, ó Pai, nos ajude para que possamos ser desafiados pelo Seu Santo Espírito e levados a praticar aquilo que a Sua Palavra nos ordena. Em nome de Cristo que oramos, amém. Irmãos, nesse provérbio nós encontramos uma única ordem descrita de duas maneiras. Preste atenção aí no versículo 17. Salomão diz assim: não te alegres e não se regozije o teu coração. Quando? Quando o teu inimigo tropeçar. A proibição é de se deleitar. A proibição aqui é de ter prazer, satisfação com a desgraça do outro. Em especial, nesse texto está dizendo, até com a desgraça do seu inimigo. Se você voltar um pouco em Provérbios 17, no versículo 5, Salomão ele já havia proibido que essa prática fosse exercida em relação aos pobres. E nós geralmente fazemos piadas de pobres, né? Nós nos dizemos pobres e ainda assim fazemos piadas com os pobres. Provérbios 17, 5 diz assim: o que escarnece da pobreza insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. E esse alegrar-se com a calamidade é justamente aquilo que Salomão está dizendo no versículo 17, que nós estamos examinando nessa manhã, que é alegrar-se com o prejuízo do seu inimigo. Agora, no versículo 17, ele faz isso, ele dá essa declaração, mas em relação aos inimigos. E você talvez possa pensar, olha, não escarnecer de um pobre, tudo bem, não ficar fazendo piada, não ficar olhando ali para a desgraça dos pobres e falar isso ou aquilo, eu entendo perfeitamente que é algo que nós não devemos fazer. Mas eu sei que no fundinho do seu coração, lá atrás na sua mente, você está pensando assim: agora, como é que eu não vou ficar feliz quando o meu inimigo se der mal? Como que eu não vou ficar feliz quando aquela pessoa que me causou isso, aquilo e aquilo outro, não se dá mal? Peraí, aí você está pedindo uma coisa que vai muito além daquilo que eu sou capaz de fazer. Bom, Salomão explica no versículo 18 por que nós não devemos fazer isso. Ele diz assim: para que o Senhor, Deus, não veja essa sua atitude, e lhe desagrade, e desvie dele, do inimigo, a sua ira. Percebe, irmãos, a razão aqui é claríssima. Para que Deus não se desagrade e desvie a ira sobre o seu inimigo. O difícil aqui é nós engolirmos essa ideia, né? E simplesmente tirarmos a nossa motivação, porque é algo difícil de nós cumprirmos. E se você é curioso como eu sou, né? Você provavelmente ficou intrigado com esses versículos. Como que eu posso fazer isso? Talvez você dissesse: como assim? Eu não consigo entender por que eu não deveria ficar feliz com a desgraça do meu inimigo, afinal, ele é meu inimigo, e se eu sou cristão, ele é inimigo de Deus. Então nós devemos nos alegrar com aqueles que estão se dando mal, justamente porque são também inimigos de Deus. E essa talvez
ou esse talvez seja o seu pensamento. Irmãos, é justamente aí que mora o perigo. Eu creio que se nós pudéssemos colocar um tema principal nessa mensagem, nesse provérbio, seria o tema da vingança. Eu sei que existem outros assuntos que são abordados nesse provérbio, mas a vingança, ela começa a surgir e de forma sutil quando nós examinamos esse versículo. A vingança, ela pode ser produzida por diversos meios, mas um dos meios pelo qual ela surge é o nosso orgulho. É o nosso orgulho, não o orgulho do outro, o seu orgulho, o meu orgulho. E veja como é que o orgulho está presente nesse versículo. Você se regozijar na desgraça do seu inimigo é a mesma coisa que você sugerir que de alguma maneira você está numa posição melhor da posição em que o seu inimigo se encontra. E aí dessa maneira você se gaba de uma forma orgulhosa pela queda do seu inimigo, que vai atrair então a ira de Deus. Mas lembre-se, não sobre ele, sobre você. Então a vingança, ela surge, e nós queremos fazer com as próprias mãos aquilo que somente Deus deveria ser capaz de fazer. Nós queremos resolver os nossos problemas aqui e agora. Eu não tenho tempo para esperar por esse Deus soberano, mesmo que você diga que acredita nele. Eu quero resolver os meus problemas agora. Irmão, seja por essa motivação, ou por qualquer outra motivação, o ponto é que essa atitude de exultação maldosa, é condenável. E pior ainda, ela vai trazer consequências pesadas para você, e não para o seu inimigo, para você. Isso porque o Senhor, Ele está observando a cada indivíduo. Ele observa o indivíduo que cultiva um espírito de vingança, e Ele considera mais culpado esse indivíduo do que aquele que causou um dano para esse indivíduo. Olha que interessante. Ainda mais o Senhor, Ele considera a exultação maligna tão moralmente repulsiva, que Ele prefere desviar a sua justiça retribuidora sobre o teu inimigo e colocar ela sobre essa exultação orgulhosa que você tem. É isso que esse provérbio está nos ensinando. E é por isso que nós devemos nos lembrar que alegrar-se com a ruína dos nossos inimigos provoca não apenas uma hostilidade humana, que é aquilo que nós realmente queremos fazer com aquela outra pessoa, mas, sobretudo, a ira divina. Agora, a ira divina recairá sobre você que se alegra com a desgraça das outras pessoas. Lembre-se também que nós não devemos fazer absolutamente nada, como cristãos, que desagrada a Deus. E isso aqui certamente desagrada a Deus. Esse é um versículo claríssimo, que nos traz à luz aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus. E Deus se desagradará e trará a sua ira sobre você. E mesmo que o seu regozijo, que a sua alegria, ela não seja marcada por risos, ela não seja marcada aí de uma alegria exuberante, algum outro tipo de manifestação, lembre-se que Deus, que a tudo vê, Ele sonda os nossos corações, Ele conhece cada intenção da nossa alma, do nosso ser, do nosso coração. Irmãos, não há nada, absolutamente nada que possa ser escondido dos olhos de Deus, nem as suas mais íntimas intenções. Isso deveria chocar a todos nós. Absolutamente todos os seus pensamentos, todos eles que você teve hoje, aliás, em toda a sua vida, eles estavam ali nus diante do Deus que a tudo vê. Deus vê cada intenção do seu coração. E ao meu ver, o que esse provérbio sugere é que nós não devemos recorrer, portanto,
a vingança, mas sim buscar aquilo que Cristo nos ensina, a restauração, a reconciliação. Ou seja, cabe a todos nós, independente da circunstância, exercermos misericórdia e não vingança. Lançamos fora a vingança e buscamos exercer, colocar em prática a misericórdia. Agora, talvez o seu inimigo não seja aquela pessoa que você declaradamente diz que odeia. Muito bem, ela pode ser uma pessoa que te causou muitos problemas e que você de fato odeie. Mas em muitos casos, o nosso inimigo número um é o nosso próprio cônjuge. Aquela pessoa que vive na mesma casa, debaixo do mesmo teto que você. Sabe aquele seu filho esquerdista que está pulando carnaval, mas ele está acordando agora e não quis vir com você na igreja, que vai almoçar na sua casa, que vai levar as roupas para você lavar, que vai te causar muitas dores de cabeça? Pois é, esse talvez seja o seu inimigo número um, aquele teu filho a quem você tanto ama, o seu empregador, o seu empregado, aquele seu colega de trabalho que discorda de todas as suas posições, que quer te prejudicar em todas as circunstâncias, aquele teu aluno, pode ser uma criança ou pode ser um adulto já na faculdade, insuportável, você não tem mais paciência com ele, mas pode ser, por outro lado, o seu professor também, ou você imagina que só os alunos sofrem? Os professores também sofrem e os alunos também sofrem com os professores. O seu vizinho, que você não consegue nem olhar para a cara dele, que já te sobe o sangue e você tem uma raiva que você não consegue controlar. E você entra bufando em casa pelo simples fato que ele olhou para você e disse bom dia. Eu sei que isso acontece. Essa é a realidade de todos nós. Isso porque eu não falei dos nossos inimigos políticos. Pessoas que têm uma posição política diferente da nossa. Esses daí não tem jeito. Esses daí nós já os condenamos para o inferno, para a parte mais quente do inferno, e que assim seja. Não quero ouvir nenhum amém, tá bom, irmãos? Mas eu sei que isso acontece dentro do nosso coração. Nós odiamos e nós queremos o mal dessas pessoas. E você se alegra com a desgraça delas, você se regozija internamente com o mal dos outros. Afinal, são meus inimigos. E como eu disse, se são meus inimigos, eu sou cristão, é um inimigo de Deus. E a sua alegria é ver o seu inimigo sofrer. Saiba que quando você estiver com esse tipo de atitude, você deve se lembrar do seguinte: quando nós estamos desprovidos de bondade para com o nosso inimigo, nós merecemos a ira de Deus mais do que o próprio inimigo. Quando nós agimos dessa maneira, nós estamos dizendo que nós merecemos a ira desse Deus Santo muito mais do que esse nosso inimigo. Irmãos, o próprio Deus, Ele não age dessa maneira. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 nos diz assim: disse-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. E aí ele dá uma ordem: convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Irmãos, a alegria de Deus, ela não se dá na morte do perverso, mas na transformação deles, na conversão desses perversos. Eu creio que se nós estivéssemos numa igreja pentecostal, provavelmente muitos aqui diriam amém, e gritariam amém. Mas o nosso coração é duro, e talvez mesmo numa igreja pentecostal, muitos não diriam amém, porque afinal de contas, nós agimos como esse
homem descrito em Provérbios, nós não amamos os nossos inimigos, nós odiamos os nossos inimigos. Não é a justiça com as próprias mãos que nós devemos buscar, nem o regozijar-se quando uma desgraça acontece com as pessoas que nós não amamos, mas o que deve alegrar o nosso coração, que aquilo que alegra o coração de Deus, é quando nós, seguindo o exemplo do próprio Deus, exercemos misericórdia. Irmãos, nós podemos fazer isso de diversas maneiras, mas há uma maneira claríssima nas Escrituras. Nós podemos orar pelos nossos inimigos. Talvez você não possa agir de uma maneira objetiva, palpável ali, mas você pode, sim, orar pelos vossos inimigos. Há um trecho no Novo Testamento, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, se você quiser abrir lá, farei a leitura, em que Paulo ele dá uma instrução a Timóteo, falando que a oração deveria ocorrer para todos os tipos de pessoas, inclusive para os políticos ou pessoas que estão numa posição de liderança. E você, olhando para esse texto, realmente acha que essa instrução era meramente uma instrução leviana, simplória da parte de Paulo? Se esse é o seu pensamento, não se engane. Dá uma olhada comigo em 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Olha o que Paulo diz. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. E aí ele fala, quem são esses todos os homens? Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas talvez o seu pensamento seja, olha, eu quero que todo mundo seja salvo, menos o seu inimigo político, aquela pessoa que você odeia pelo simples fato dela existir. E apesar de, claro, esses dois exemplos aqui de Ezequiel e também o exemplo de Timóteo, o que pode ser um divisor de águas na nossa vida e na maneira que nós vivemos, irmãos, é o nosso entendimento segundo o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Irmãos, perceba que na cruz do Calvário, os irmãos vão se lembrar, Cristo olha para os seus assassinos, e Ele clama, Ele ora a Deus Pai. E olha o que Ele diz lá em Lucas 23, a partir do versículo 33, Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Versículo 36. Igualmente os soldados o escarneciam e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas, para que todos pudessem ler, este é o rei dos judeus. Eu tenho absoluta certeza que os teus inimigos não fizeram absolutamente nada que poderia ser comparado àquilo que Cristo sofreu, naquela humilhação que Ele sofreu naquela cruz. Esses versículos que eu acabei de ler, eles podem parecer contraditórios ao que nós estamos vendo ali no versículo de Provérbios. Afinal, Jesus, Ele não estava aqui se regozijando
sobre a morte deles, né? O que nós vemos é o contrário. Os assassinos de Cristo, zombando de Cristo, se alegrando com aquilo, tirando sarro de Cristo e humilhando a Cristo. Mas, irmãos, isso aqui não é algo contraditório. O ponto aqui é justamente que era na cruz, naquele momento, em que Cristo seria entregue, que Ele morreria, que a morte deles, dos zombadores, dos inimigos de Cristo, seria selada e consumada. E ao invés dele declarar isso na cara deles, o que Cristo faz? Ele ora a Deus Pai, pedindo compaixão e misericórdia, e ele pede: perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Irmãos, veja o contraste desse texto com aquilo que Provérbios está nos ensinando, que geralmente é a nossa intenção. O que Provérbios está proibindo é justamente a atitude dos soldados. E o que ele está dizendo, de uma maneira ou de outra, é que nós devemos ter a atitude de Cristo, é exercer a compaixão de Cristo para com os nossos inimigos. Nessa estrutura ou nessa história, nós somos os soldados. Nós somos os soldados. E nós deveremos ser aqui como Cristo. Enfim, exultar-se maldosamente com o desastre, né, daquelas pessoas que nós não amamos, é mais perverso que a calamidade que Deus vai infligir sobre nós. Deus infligirá calamidade sobre nós quando nós exultarmos maldosamente contra aquelas pessoas que nós não amamos. Irmãos, como nós precisamos sondar o nosso coração, como nós precisamos sondar o nosso coração e clamar por ajuda de Deus, como nós precisamos do Espírito Santo de Deus, como Humberto falou nessa manhã, no início do nosso culto, para nos ajudar a viver uma vida reta que agrade a Deus. Como nós precisamos nos aprofundar no conhecimento de Deus e não apenas sobre Deus, para nós conseguirmos colocar em prática essa atitude de Cristo e várias outras atitudes de Cristo. Como nós necessitamos entender a santidade de Deus e quão longe dessa santidade nós estamos, para nos arrependermos e passarmos a imitar o nosso Senhor. Irmãos, como nós precisamos compreender o que realmente aconteceu naquela cruz, quando Cristo clamou a Deus Pai em seu favor, dizendo: perdoa-lhe, enquanto você e eu matávamos Cristo com o nosso pecado. A nossa atitude deve mudar, não porque nós somos bons, mas por aquilo que Cristo fez e nos capacitou a viver dessa forma. Irmãos, nós precisamos da ajuda de Deus. Ele já nos deu essa ajuda na cruz, e a partir dela, nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos faz viver dessa maneira, que nos possibilita viver dessa maneira. Quando você se vê injustiçado, sofrendo debaixo da mão dos seus inimigos, clame a Deus por justiça, clame a Deus por livramento. Quando você se vê aí, numa situação em que o jogo virou, e os seus inimigos estiverem então agora sofrendo, não se regozije, mas clame também a Deus, agora por misericórdia, para que a misericórdia de Deus venha também sobre eles. Irmãos, o seu desejo sobre o seu cônjuge que o traiu, não deve ser um desejo de vingança, não deve ser um desejo de condenação. O seu anseio de justiça maligna, aquela que vem dos seus desejos e não vem de Deus, ele não deve recair sobre os que têm autoridade sobre nós, mas nós entregamos isso a Deus, que em um momento oportuno trará vingança.
Irmãos, e quão pesado e difícil é cairmos nas mãos de um Deus totalmente santo e irado. Se o seu desejo é um desejo de vingança, arrependa-se. Clame a Deus para que você tenha o mesmo desejo de Cristo. Clame ao Pai Celestial para que o nosso irmão mais velho, Cristo, possa nos trazer o exemplo de uma maneira clara, através das Escrituras, e que o seu Santo Espírito fale ao nosso coração, para que haja arrependimento da nossa parte, que haja conversão e transformação na vida dos nossos inimigos. Que o nosso desejo não seja de vingança, mas que o nosso desejo seja de salvação. Irmãos, quão proveitoso seria que nós estivéssemos orando pelas nossas autoridades, por pessoas que nos perseguem, por pessoas que não nos amam, e Deus transformasse o coração delas. Então nós veríamos mudança. Então nós poderíamos viver uma vida mansa e tranquila, como Paulo nos diz. Que Deus nos dê a capacidade de nós exercermos a mente de Cristo, e não de vivermos segundo os desejos carnais do nosso próprio coração. Irmãos, que o amor de Deus manifestado na cruz por meio de Cristo seja o nosso motivador para agirmos assim como Cristo fez. Que o seu Santo Espírito, o Santo Espírito de Deus, nos auxilie para que possamos seguir a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém jamais verá o Senhor. Oremos, irmãos. Só Pai, ajude-nos a lembrar que o amor e não a vingança, ó Pai, é o vínculo da paz. Ó Pai, é no nome de Cristo que nós clamamos, ajuda-nos, ó Pai. É no nome dele que nós oramos, amém.